Sejam todos muito bem-vindos a mais uma das nossas análises. É um prazer enorme estar aqui no microfone de novo. E antes mesmo da gente começar a mergulhar no nosso material de hoje, eu faço questão de iniciar com uma recepção bem calorosa, que haja uma bênção divina sobre o dia e a semana de cada pessoa que nos acompanha hoje. Muito obrigado. É sempre um privilégio enorme participar dessa conversa. Com certeza. Hoje, a gente vai focar num texto da Antiguidade Cristã que, olha, à primeira vista, pode parecer super simples, mas que esconde umas camadas históricas e teológicas absurdas de profundas. E bota profundas nisso. A gente vai explorar o capítulo 5 da primeira carta de João, e para guiar essa nossa jornada, a gente tem como base a Bíblia de Estudo Nova Almeida Atualizada, a NA, cruzando os dados com os comentários muito minuciosos do teólogo Zane C. Rhodes. Exato. E a nossa missão nesse mergulho profundo de hoje é desvendar como o autor dessa carta consegue, bem no finalzinho do texto dele, amarrar uns conceitos que, se a gente lê rápido, parecem meio fragmentados. Parecem soltos, tipo jogados ali. Pois é. Mas sob a lente das nossas fontes, eles revelam uma coesão impressionante. A gente vai ver como o texto conecta fé e obediência prática, como ele rebate umas heresias pesadíssimas daquela época e, claro, as explicações sobre a oração. E a gente não pode esquecer que vamos ter que enfrentar aquela passagem super polêmica, o tal do pecado que leva à morte. Com certeza, não vamos fugir dessa parte. Prometo que as fontes trazem uma luz enorme para esse mistério. Excelente, eu tô super animada. E o mais legal é que a análise do Rhodes tenta tirar aquela aura de que teologia é uma teoria chata e distante, sabe? Ele tenta mostrar como isso funcionava no dia a dia da galera do primeiro século. Uma teologia prática do chão de fábrica da igreja, digamos assim. Perfeito. Então vamos lá. O capítulo 5 começa com uma afirmação que soa quase como um paradoxo gigante para quem lê hoje. O texto diz que amar a Deus significa guardar os mandamentos dele e logo depois manda essa frase: os seus mandamentos não são difíceis de guardar, ou não são penosos. O que de cara já gera um choque. Muito choque. Lendo isso, a primeira pergunta que vem na minha cabeça é: como assim não é difícil? Porque, analisando friamente a natureza humana, parece um esforço hercúleo seguir uma regra moral tão estrita. Sim, é uma dúvida super válida. E o ponto central que o comentário do Rhodes levanta para resolver esse dilema é a motivação que está por trás da ação. O motor da coisa toda. Exato. Ele aponta que, na lógica da carta, o caminho do amor a Deus está pavimentado com a fé. A chave para entender por que esses mandamentos não são um fardo insuportável está num conceito que a teologia chama de princípio da regeneração. Regeneração, tá. A carta diz que todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. Então, a obediência ali não é baseada num esforço humano exaustivo, daquele tipo que deixa a pessoa pingando suor e esgotada, tentando cumprir uma lista burocrática de regras. Peraí, regeneração é uma palavra meio de peso, né? Para quem talvez não esteja tão familiarizado com esse jargão teológico puro, estamos falando basicamente de quê? De uma mudança de mentalidade, um novo DNA espiritual que a pessoa ganha? Exatamente a ideia do novo nascimento. O Rhodes argumenta que essa nova natureza, esse novo DNA espiritual que você mencionou, ele carrega em si a capacidade de vencer os obstáculos. Entendi. A fé, nessa visão, ela não é só um ingresso, tipo um bilhete para entrar numa religião. As fontes descrevem a fé como a força motriz, o combustível contínuo para uma vida obediente. A vitória sobre a dificuldade da regra está dentro dessa nova natureza. Fazendo um paralelo aqui, com as dinâmicas do nosso dia a dia, só para ilustrar o que a fonte propõe, imagina a diferença entre fazer um favor por pura obrigação ou por amor. Boa comparação. Se um completo estranho exigir que você, que alguém acorde às 3 da manhã, num frio congelante, para ir na farmácia comprar um remédio. Nossa, isso é um fardo terrível. É muito penoso. Vira um sacrifício absurdo. Mas se a gente está falando de um pai ou de uma mãe, sozinha ali na madrugada,
com um filho pequeno chorando de dor de ouvido. A pessoa levanta e vai. Tem um cansaço físico, claro, o corpo reclama, mas a regra do cuidado ali não é penosa no sentido de opressão emocional. A motivação interna muda o peso de tudo. Nossa, é uma analogia perfeita. Expandindo isso para o cenário maior da carta, o João afirma no versículo 4, esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. O mundo aí não é o planeta, né? Não é a Terra, a natureza. Segundo as anotações do Rhodes, o mundo se refere ao sistema mundial, à cultura e à estrutura de poder que operam contra os valores divinos. Um sistema que o autor enxerga como cegado e manipulado pelo maligno. É um peso e tanto. Sim, mas a premissa é que o crente verdadeiro não precisa ser esmagado por isso. A fé que gerou aquela regeneração transforma a pessoa num conquistador desse cenário. O princípio da vitória já está embutido nela. Olha que fascinante. E aí, logo na sequência, o texto dá uma guinada. Tem uma das partes mais intrigantes e confusas, para ser bem sincera. O autor muda de marcha e começa a falar sobre a água e o sangue. O famoso tríplice testemunho. Isso. A frase diz que Jesus veio não somente com a água, mas com a água e com o sangue. A sensação, lendo isso hoje, é que a gente tropeçou num código secreto. Por que a carta foca tanto, de um jeito tão repetitivo, nesses dois elementos? Essa é a hora em que a história salva a teologia, sabe? O comentário da nossa fonte é brilhante ao mapear o cenário. Para decodificar isso, a gente precisa saber quem era o oponente da carta. O vilão da história, digamos assim. Isso. Tinha um cara chamado Cerinto. Ele era um mestre muito influente de uma vertente que flertava com o gnosticismo ali na época de João. Gnosticismo que basicamente separava a matéria do espírito, certo? Exatamente. O Cerinto propagava essa ideia que para os cristãos era uma heresia destrutiva. Ele ensinava que a matéria, o físico, era inerentemente mau e sujo, e o espírito era puro. Por causa dessa filosofia, ele não conseguia engolir que o Deus Supremo pudesse sofrer fisicamente num corpo de carne. Ele achava isso incompatível, então ele criou uma desculpa filosófica para resolver esse nó na própria cabeça. Precisamente. A doutrina do Cerinto inventou uma divisão radical em Jesus. Ele dizia, existe o homem físico comum, que é Jesus, e existe o Cristo divino, que é uma entidade espiritual separada. Nossa, que confusão! E a teoria dele era que o Cristo divino desceu sobre o homem Jesus só lá no momento do batismo. A água. A água, isso. Ele operou os milagres. Só que, e aqui é o ponto de ruptura da heresia, o Cerinto ensinava que o Cristo divino abandonou o Jesus humano lá no jardim pouco antes da cruz. Antes da cruz, que representa o sangue. Exato, o sangue. Então, na cabeça desse Cerinto, quem sofreu, quem sangrou e morreu na cruz foi só um cara comum que foi abandonado pela divindade na pior hora possível. E se você pensar bem, do ponto de vista da teologia deles, isso esvazia completamente o valor do sacrifício que os cristãos defendiam com a própria vida. Destruía a base de tudo, não teria valor redentor nenhum. Zero. O Cerinto negava que uma única pessoa divina estivesse na água e no sangue. É por isso que o autor da carta é tão incisivo. Ele bate na mesa e diz, ele não veio somente com a água, mas com a água e com o sangue. É um golpe cirúrgico, sabe? Ele está blindando a história real. Isso, está atestando que o batismo e a morte envolvem do começo ao fim a mesmíssima pessoa divina humana. E para dar o peso máximo, ele insere o Espírito Santo, fechando o tríplice testemunho. O Espírito, a água e o sangue, todos apontando para a mesma verdade histórica. Sensacional. E a Bíblia de Estudo NAA complementa isso com um paralelo jurídico muito bacana. A lógica do texto é do menor para o maior. Se lá no tribunal, no dia a dia, a gente aceita o depoimento de 2 ou 3 pessoas falíveis para decidir se alguém vive ou morre... E os tribunais da época funcionavam exatamente assim. Pois se aceitam humanos... O testemunho que o próprio Deus dá sobre o Filho tem que ter um peso absoluto. A carta é dura aí, não tem meio termo. Rejeitar a união da água e do sangue não é ter só uma opinião teológica diferente. É, na prática, chamar Deus de mentiroso. É forte, né? E o Rhodes pontua que internalizar esse testemunho é o divisor de águas da fé.
A vida eterna que a carta fala não é um estado zen, um lugar nas nuvens. O texto é claro. A vida eterna está no seu Filho. Ter a vida eterna é, inseparavelmente, ter o Filho por meio dessa fé. Isso engata numa transição muito curiosa, lá pelo versículo 13. O autor dá uma paradinha estratégica para explicar por que está escrevendo tudo aquilo. Ele diz: estas coisas escrevi para que saibam que têm a vida eterna. Ele quer erradicar a dúvida. Exatamente, quer injetar uma certeza inabalável na galera. E o curioso é como ele usa essa certeza de salvação como trampolim para pular para um assunto que parece nada a ver, a confiança na oração. Mas a conexão é profunda. As fontes mostram que essa certeza espiritual é a base de cimento que segura a vida de oração. O Rogers fala que a oração audaz, corajosa, é central nessa carta. O texto dá uma garantia. Se a gente pedir algo segundo a vontade dele, seremos ouvidos. Mas os comentaristas fazem um alerta sobre isso, né? Porque pedir segundo a vontade de Deus não é tentar ser adivinho, tipo tentar descobrir os planos secretos de Deus para o futuro num jogo místico. De jeito nenhum. É sobre pedir de acordo com o que já foi revelado, aquilo que as Escrituras já carimbaram como sendo a vontade dele. Quando a identidade espiritual está firme, a oração flui alinhada com essa vontade. E essa clareza prepara o terreno para a gente chegar no que é, sem exagero, o maior enigma desse capítulo, o motivo de muitos debates. Vamos lá. A carta diz que oração alinhada tem resposta. Aí vem a instrução prática. Se alguém vir um irmão cometer um pecado que não leva à morte, deve orar e a vida será dada a ele. Só que na mesma frase ele solta a bomba. Há pecado que leva à morte, e por esse não digo que se deva pedir. Essa frase já causou insônia em muita gente ao longo dos séculos. Total. Ler pecado para a morte assusta. A primeira coisa que vem na cabeça hoje é, nossa, um pecado imperdoável que cancela a salvação e manda direto para o inferno. Como é que os nossos estudiosos acalmam os ânimos aí? O Rogers traz um alívio gigante aqui. A chave, segundo a análise dele, é ajustar o significado da palavra morte para o contexto de disciplina da igreja primitiva. Ele é super claro. A morte aqui é morte biológica, física, precoce. Morte do corpo mesmo. Isso. Um ato extremo de disciplina de Deus na Terra e não tem nada, absolutamente nada a ver com perder a salvação ou ir para o inferno. É uma punição palpável, então. O comentário dá algum exemplo prático de como isso acontecia lá no primeiro século? Porque, caramba, é um conceito bem pesado. Sim. As fontes cruzam isso com a história do livro de Atos. O exemplo clássico que ajuda a visualizar é o de Ananias e Safira, lá no capítulo 5 de Atos. Aquela história do terreno. Essa mesma. A igreja estava super unida, a galera vendendo as coisas para ajudar os pobres. Aí o casal Ananias e Safira vendeu uma propriedade, só que eles combinaram de esconder uma parte do dinheiro e entregaram o resto para os apóstolos fingindo que era o valor total. Queriam posar de santos, de muito generosos. Foi um teatro, uma mentira orquestrada para ganhar status na comunidade. Perfeito. E aí o apóstolo Pedro confronta os dois, dizendo que não mentiram para homens, mas para o Espírito Santo. O resultado? O Ananias caiu morto ali, na hora. Horas depois, a esposa tentou sustentar a mentira e caiu morta também. Uma disciplina física instantânea. Exato. Foi uma afronta tão grave à santidade daquela igreja nascente que veio essa disciplina de morte. Na visão teológica do Rogers, Ananias e Safira não deixaram de ser salvos para a eternidade, mas o julgamento terreno deles foi máximo. Virou o exemplo. Uma intervenção drástica para proteger o grupo. Mas olha, isso muda toda a leitura que a gente faz da carta de João. Muda completamente. Porque o Rhodes diz que a grande maioria dos tropeços não chega nem perto dessa linha terminal, né? O objetivo do João não é criar um catálogo mórbido, uma lista para a gente tentar adivinhar qual o erro
mata na hora e qual não mata. Longe disso. A urgência real da carta é incentivar a cultura da intercessão. O foco é que as pessoas olhem para o tropeço do outro com compaixão e orem por ele, sabendo que a oração tem o poder prático de afastar uma disciplina pesada e prolongar a vida do companheiro de fé. É a maior prova de amor comunitário que tem. Volta lá para o início do capítulo. Os mandamentos não são um fardo quando existe amor. E amar quem está falhando é essencial. A orientação é: viu um padrão destrutivo que não cruzou aquela linha extrema? Não isola a pessoa, não vai fazer fofoca, ora por ela. A intercessão funciona. Sensacional. Só que o texto é realista e deixa a cláusula de exceção. Nos raríssimos casos de rebeldia tão extrema que fica óbvio que a disciplina final de Deus já está em andamento, a carta diz: não digo que se deva pedir. Não é proibido orar, mas o autor avisa que ninguém é obrigado a interceder por um livramento físico quando a linha do julgamento severo já foi cruzada. É um peso que sai das costas da audiência, viu? Mantém o respeito pela disciplina, mas corta aquele terror psicológico de que qualquer errinho vai anular a vida eterna que já está garantida. Exatamente. E falando em garantia, a reta final do capítulo é um verdadeiro epílogo das certezas. Os famosos 3 sabemos. O texto martela 3 afirmações que começam com a palavra sabemos. Qual é a intenção dessas 3 estacas no chão ali no finalzinho? Elas são a âncora de toda a carta. O primeiro sabemos, lá no versículo 18, crava que quem é nascido de Deus não vive na prática contínua do pecado e que o maligno não lhe pode tocar. E o Rogers lembra: não é que a pessoa virou um ser humano perfeito que nunca mais erra. Que não pisa na bola nunca? Não é isso. A afirmação é sobre o novo DNA. Aquela nova natureza gerada lá dentro é incorruptível. O diabo simplesmente não tem acesso ao núcleo duro do novo nascimento da pessoa. Intocável. Intocável. Aí o segundo sabemos, no versículo 19, traça uma linha de fronteira gigantesca. Diz que somos de Deus, mas que o mundo inteiro jaz no maligno. A palavra jaz é muito gráfica, né? Dá a ideia de estar deitado, acomodado, passivo. É uma polarização de territórios muito nítida. Sim, o autor força essa polarização de propósito. A comunidade precisava acordar para a realidade de que eles pertenciam a uma esfera diferente daquele sistema cultural, político e religioso ao redor deles, que era influenciado pelo mal. Eles tinham a opção de não ceder, de não cair nas falsas ideias do Cerinto. E a base para não ceder é ter consciência de onde você está pisando. Perfeito. E o terceiro sabemos coroa a lógica toda. Sabemos também que o Filho de Deus já veio e nos tem dado entendimento para reconhecermos aquele que é o verdadeiro. Ou seja, ver a verdade não é mérito de quem é muito inteligente, é um presente. Um dom de Deus. Só que aí, depois de toda essa construção maravilhosa falando de nova natureza, oração, discernimento, a gente chega no que eu acho o encerramento mais do nada possível. O último versículo solta assim: filhinhos, cuidado com os ídolos. Ponto. Acabou a carta. Fica a impressão de que arrancaram a última página de despedida. Qual o sentido de terminar um tratado denso com um aviso relâmpago sobre ídolos? Olha, se a gente lê com a cabeça de hoje, parece fora de lugar. Mas as fontes mergulham no contexto greco-romano e tudo faz sentido. O Rhodes explica que idolatria não era só ter uma estatuazinha na estante da sala. Era a espinha dorsal da economia e da sociedade da época. Tava em tudo. Em tudo. Para você ter um emprego numa guilda comercial, você tinha que ir nos banquetes dos deuses padroeiros. A carne do açougue era oferecida no templo pagão. Os festivais, o lazer cívico, tudo exigia adoração a vários deuses. Então, participar ativamente da idolatria era quase uma regra de sobrevivência social e financeira lá. Fugir dos ídolos era comprar briga, era aceitar ser excluído dos negócios. Literalmente isso. Por isso, cuidado com os ídolos é o resumo prático de tudo que ele falou. O ídolo ali, e que pode ser trazido para hoje como os nossos sistemas mundanos e morais frouxos, era a porta de volta para o tal mundo que jaz no maligno. Ceder por comodidade. Sim,
Ceder para não ser excluído seria trair aquela nova natureza incorruptível que a gente falou lá no começo. Não é um aviso solto, é um alarme de incêndio final. A mensagem é: se a sua identidade é segura, não jogue isso fora abraçando o sistema deles. Seja uma estátua de mármore ou qualquer coisa que tente tomar o lugar do Deus verdadeiro. Olha, é fascinante como entender o contexto histórico amarra essas pontas que pareciam totalmente desconexas. Para a gente sintetizar o que essas fontes riquíssimas trouxeram, nós vimos que a obediência fica leve quando vem do amor e da nossa nova natureza. A gente viu como a água e o sangue demoliram filosofias destrutivas para proteger a cruz. Entendemos que o pecado para a morte não é um terror sobre perder a salvação, mas um aviso sério de disciplina que serve para focar na intercessão amorosa. E terminamos com essa chamada para não voltar para o sistema do mundo. E o que mais me impressiona é a relevância atual disso tudo. A roupagem muda, mas a essência humana não. Hoje a gente está afogado num mar de filosofias que tentam distorcer verdades básicas. A gente cruza com os serintos modernos toda hora na internet. Sem parar. A clareza das fontes serve como bússola. Entender a segurança da nossa identidade e saber que a gente resolve o erro do irmão com oração antes de punição cria comunidades muito mais saudáveis. A teologia não é para ficar na estante, é para ser filtro de decisão na vida real. Com certeza absoluta. E para fechar o nosso encontro, mantendo o costume, eu queria jogar uma reflexão que fica batendo forte depois de ler isso. A gente falou muito sobre orar por quem está errando e como isso tem poder para afastar a disciplina e restaurar a vida da pessoa. A pergunta que fica martelando é o outro lado da moeda. Se a intercessão salva o irmão de um julgamento mais severo, qual é o peso da nossa omissão? Qual é a nossa responsabilidade quando a gente vê alguém tropeçando e, em vez de dobrar o joelho e orar, a gente prefere só julgar de longe ou fazer fofoca? É um incômodo ético que o texto joga bem no nosso colo. Uma excelente reflexão para a semana inteira. Fica aí essa provocação para quem nos ouve ir digerindo nos próximos dias. Nós chegamos ao fim de mais uma análise, olha, muito rica. Muito obrigada a cada pessoa pela companhia, pela atenção de sempre e pela vontade de ir mais fundo com a gente. E como de costume, com muita sinceridade do fundo do coração, que Deus abençoe todos os ouvintes.